Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo amarga empate contra o Cruzeiro dentro do Maracanã e perde a chance de disparar na liderança do campeonato. Pra você, torcedor, quem foi o culpado pelo resultado? Os jogadores ou o técnico? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Muito boa tarde, gente boa! Começando agora o Globo Esporte sextou, hein? Não é aquela sexta-feira, podia ser uma sexta mais animada para a torcida do Flamengo, né? 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã, era o jogo mais esperado da rodada, o líder contra o terceiro. O jogo foi bom, o jogo entregou, aliás, quase tudo. Só faltou o gol. Quando a fervura baixa e corpo e cabeça esfriam, são só colegas de profissão. Bons amigos numa resenha. Nem parece que minutos antes se espremeram em campo por cada centímetro do gramado. Foi empolgante, quente e muita gente viu. 72.585 presentes, maior público em jogos de clubes no novo Maracanã. Recorde do ano no futebol brasileiro. Olha que festa linda! É o Brasileirão na sua plenitude. Flamengo e Cruzeiro foi do tipo imprevisível. Mudou de direção, de mãos e de humor. Várias vezes. Expectativa e frustração passaram a noite juntas, sem grito de gol e com gosto de quero mais. Satisfeitos por o ponto que obtuvimos, mas não felizes porque queríamos os 3. 2 de outubro de 2024. Filipe Luiz estreava como técnico do Flamengo num jogo decisivo. Era a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. 2 de outubro de 2025. Um ano depois, ele está ali, consolidado. Dessa vez é pelo Brasileiro. Uma partida com um jeitão de decisão. Acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje, um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil. Difícil também é imaginar o 0-0 com Arrascaeta e Caio Jorge inseridos na história. Os principais goleadores do Brasileirão. Foram deles as melhores chances do primeiro tempo. Arrasca não alcançou por um triz a bola escorada do Samuel Lino. Arrascaeta se estica e a bola passa por ele. E cabeceou pertinho do gol do Cássio. Arrascaeta ganhando no jogo aéreo, cabeceou pro meio, pra dentro, ninguém fechou. Caio foi mais perigoso. O cruzamento veio limpo da esquerda. Caio bateu pro gol. Rossi, Christian, gira. Não finalizou bem. Lá vem Cruzeiro, lá vem o William, chute cruzado, Caio! O atacante comprovou que a fase do Rossi anda iluminada. Contra a segunda melhor defesa do campeonato, Filipe Luiz abriu mão de Pedro. Preferiu ter Carrascal, Plata e Lino. Talentosos, velozes, surpreendentes. O Flamengo até teve controle, mas só. A gente é um time que gosta mais de ficar com a bola, eles é um time que sai mais na velocidade. Controlamos bem eles por momento, às vezes escapavam em alguma jogada. E foi um grande jogo. Doeu no corpo e nos nervos. Foram 10 cartões amarelos e um vermelho. O Cruzeiro perdeu o William, expulso na reta final da partida. Expulso o lateral do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo. Jogo grande, valioso. Lino ganhou pelo alto e Cássio se agigantou. Cássio, tapa na bola, salvando o Cruzeiro. Que defesa do Cássio! Matheus Pereira não deixou por menos. Teve boa chance, mas parou em Rossi. Caio Jorge também. Tentativa de tabela, Caio Jorge bateu pro gol, Rossi! Caio Jorge chutando, defesa de Agostinho Rossi. Com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, tentativa de abafa. Não vingou. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. Sempre é importante não perder e somar ponto. Ainda mais contra um rival direto. Nessa reta do ano, cada ponto é muito importante. É mais ou menos o que o Arrasca falou, né? Cada pontinho importa agora, né?
Mostrando ali a tabela para vocês, dos 3 que lutam pelo título, o Flamengo segue na liderança com 3 pontos de vantagem, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Se ganhar, assume a liderança por causa do número de vitórias. Ficaria 17-16. Os próximos jogos dos 3, todos no domingo, são esses aí que você está vendo. Clássico São Paulo e Palmeiras, Bahia e Flamengo em Salvador, Cruzeiro e Sport no Mineirão. Falando sobre o Pedro, ontem só entrou aos 35 do segundo tempo, 15 minutinhos em campo, contando os acréscimos, e contra o Corinthians no domingo passado nem entrou, né? Você lembra que em julho tinha azedado a relação entre ele e o Felipe Luiz, agora, até onde a gente sabe, é só opção do técnico mesmo, e é prerrogativa aí do Felipe Luiz, né? Agora a gente destaca mais, aí sim, uma vencedora da semana, que foi a torcida no Maracanã. Exatamente, o 72 mil torcedores, recorde de público no Maracanã, mais um 0-0 no placar. A gente ouve, então, Felipe Luiz, Leonardo Jardim e os destaques da partida de ontem. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Eu acho que não dá pra falar bem que, foi um jogo, que seria um jogo decisivo, porque acho que não ia decidir nada, ainda tem muito campeonato pela frente. Sim, um jogo muito importante, um jogo de confronto direto, acho que isso sim, mas que não decidiria o campeonato em nenhum momento, nem com uma derrota, nem com uma vitória, e muito menos com um empate. Es una pena no habernos llevado los 3 puntos, porque creo que el equipo lo merecía. Los últimos partidos aquí en casa no se nos está dando la victoria, y es una pena porque el trabajo que hace el equipo es muy bueno y no conseguimos ganar, pero bueno, tenemos que ser positivos y seguir peleando, porque el domingo hay otra oportunidad. E é isto que pretendemos no Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol. Um ponto aqui de se valorizar, por mais que a gente o tempo inteiro buscou a vitória, mas foi um grande jogo das duas equipes, né? Acho que foi um jogo que não teve gols, mas foi uma bela partida da trocação dos dois lados. Então a gente sai com o sentimento que a gente entregou o máximo aqui, o melhor. E agora domingo já é outra batalha e é para concretizar o que foi feito aqui hoje. Com certeza hoje foram 2 grandes times que se enfrentaram, que batalharam dentro do campo para conseguir o resultado. 2 times que tentam ser protagonistas o tempo todo dentro do campo. Tanto nesse jogo como o jogo em casa se viveu um clima de final. Clima de decisão, mas que acaba não decidindo o campeonato. E aí o Cícero Melo conta pra gente como os rubro-negros viram esse empate, Cícero, em 0-0. Alguns questionamentos também sobre a escalação, né, do Felipe Luiz, e ele explicou na entrevista. E o Felipe Luiz ainda questionando a arbitragem, então tem muita repercussão por aí, hein, Cícero? É verdade, Bruno. A torcida do Flamengo não ficou satisfeita com o empate, né? Ficou decepcionada, esperava uma grande vitória, até porque ela que fez bonito ontem, né? O empate, o único vencedor ontem foi a torcida, ou a única vencedora foi a torcida rubro-negra, que bateu o recorde do ano, 72.565 torcedores presentes ao Maracanã. É o recorde do Campeonato Brasileiro, é o recorde da temporada no país e é o recorde do novo Maracanã, reinaugurado em 2013 para a Copa do Mundo de 2014, superando aí os 71.977 torcedores, também da torcida do Flamengo, recentemente contra o Estudiantes de La Plata da Argentina, quartas de final da Libertadores da América. A torcida do Flamengo também, muitos não gostaram da escalação, queriam o Pedro desde o início. Felipe Luiz preferiu um ataque mais leve, né, de mais movimentação. Começou o jogo com Plata e Samuel Lino. Pedro e Bruno Henrique, que são jogadores um pouco mais pesados, só entraram no decorrer do jogo no segundo tempo. E também porque o Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro em nenhum dos 2 jogos neste Campeonato Brasileiro. Lá no primeiro turno no Mineirão, 2-1 para o Cruzeiro, e agora esse empate, o Cruzeiro tira 4 pontos importantes na trajetória do Flamengo. E também na classificação, o Flamengo tem 55 pontos ganhos, com 25 jogos, é o líder. Mas o Palmeiras, que é o vice-líder, tem um jogo a menos e 3 pontos atrás. Vale dizer que se o Palmeiras vencer o jogo atrasado contra o Juventude, que vai ser no dia 11 de outubro, mando de campo do Palmeiras, vão se igualar em pontos
E aí o Palmeiras vai passar o Flamengo em número de vitórias. Eles estão empatados, cada um com 16 vitórias. Próximo jogo, domingo, jogo difícil para o Flamengo, 27ª rodada, Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia e Flamengo, 18 horas e 30 minutos, e o técnico Felipe Luiz perde 2 titulares importantes do sistema defensivo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo que receberam ontem, o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Alexandro. Danilo deve entrar na zaga e o Ayrton Lucas na lateral. Bruno. Boa, Cícero, obrigado. Continua com a gente, tá? Pra gente seguir conversando. Eu já vou chamar a Nath também, porque, Nath, na próxima rodada, o Flamengo e o Palmeiras jogam fora de casa. Palmeiras contra o São Paulo e o Flamengo, como o Cícero falou, na Fonte Nova contra o Bahia. Já o Cruzeiro recebe o Sport, é o pior time do campeonato, mas o Cruzeiro tem também seus desfalques para essa partida. Pois é, Bruno. O Cruzeiro recebe o Sport em casa, mas vai perder um dos seus principais nomes. O Caio Jorge, ele recebeu o 3º cartão amarelo ontem, não joga. Também não tem o William, né, que foi expulso ali com uns 83 minutos mais ou menos de jogo. Não vai ter o lateral, não vai ter o Caio Jorge também. Isso já era uma preocupação desde o jogo contra o Vasco. O Cruzeiro tinha muitos jogadores amarelados. A gente viu na rodada anterior o Gabigol tomando um cartão ali para poder jogar contra o Flamengo. Continua tendo muita gente amarelado. Matheus Pereira, que é um dos principais nomes desse Cruzeiro, junto com o Caio Jorge, também está pendurado. Mas problema agora pro Leonardo Jardim é o Caio Jorge. Quem deve entrar no lugar dele é justamente o Gabigol, que voltou de suspensão ontem, já tomou o cartão amarelo dele. E ele ainda aproveitou para fazer aquela média com a torcida do Flamengo, né? Todo mundo sabe do carinho que ele tem pelo Flamengo, do respeito que ele tem pelo Cruzeiro. Ele entrou em campo ontem com uma chuteira com o coração meio vermelho, meio azul, simbolizando as duas torcidas. Conversou com as crianças depois do jogo, conversou com os ex-colegas também. Mas agora está no Cruzeiro e pode ser titular na próxima rodada, Bruno. Boa, Nath. A gente estava conversando aqui, falando sobre o Gabigol, né? Que personagem maravilhoso, né? Porque daí ele provoca, ele toma amarelo, mas aí ele é muito querido, tem o filho do treinador que vai tietá-lo depois, claro. Então é muita coisa, né? Chuteira especial. Chuteira especial, Chuteira azul e vermelha representando cada time é ótimo, né? Ó, o quarteto do Flamengo contra o Cruzeiro. O número que mais chama a minha atenção é o do Carrascal em duelos vencidos ali, ó, 14. Jogou bem, cara. De novo. E esse número alto mostra que foi um jogo disputado de fato no meio de campo, é isso, Jailson? Eu achei um jogo muito físico. Achei um jogo muito físico, a proposta ali do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, mesmo que a gente possa explicar taticamente que o Matheus Henrique estava mais aberto pelo lado esquerdo, tentando ali fazer função semelhante ao Wanderson, e o Christian aberto pelo lado direito fazendo o que ele já faz. Quando o Cruzeiro estava sem a bola, o Cruzeiro recuava com os 4 volantes. E aí o Matheus Pereira, que fazia a dupla de ataque com o Caio Jorge. Então foi um jogo que teve muito embate no meio campo. Muita gente mesmo. Jorginho, Saúl, toda hora o jogo físico. Carrascal também com os duelos, como você bem disse ali. O Arrascaeta um pouco mais à frente, junto com o Plato, e o Lino baixando para tentar fazer lá a compensação pelo lado esquerdo. Mas foi um jogo muito físico e com muitas faltinhas, né? Que o Ramon Abate-Abel foi marcando ao longo do jogo. Inclusive o Felipe Luiz até reclamou sobre isso. Ele já, logo de cara, foram 4 amarelos e depois algumas faltas para os dois lados, tá, gente? Tanto do Cruzeiro com os jogadores já amarelados. Tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo, que ele poderia ter expulsado, e aí, para mim, que ele perdeu a mão, porque ele não expulsou, não teve ali o peito de dar o segundo amarelo para nenhum dos dois lados, e aí os jogadores começaram a reclamar. Tiveram, enfim, entradas mais fortes. Acho que foi basicamente essa a reclamação ali do Felipe em relação à arbitragem. Mas o jogo em si foi bem físico no meio-campo, sim, o Bruno. A gente estava discutindo, depois a gente pode ver aquela tela de novo ali dos 4 jogadores, mas a gente estava discutindo se o jogo foi quente ou se o jogo ficou abaixo do que a gente esperava. O que você achou, Mari? Eu acho que é tudo sobre expectativas, né? Quando a gente fala isoladamente de um Flamengo, esse Flamengo, principalmente do Felipe Luiz, a gente fala de jogadores de um nível absurdo, qualidade técnica fora, né, dos padrões do futebol brasileiro, alternativas, opções. E quando a gente fala isoladamente do trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro nessa temporada, também né, de um futebol muito envolvente, de resultados absurdos, até de mudanças quando ele mexe na equipe. E isso ontem, de fato, entrou em campo. Assim, eu entendi muito como choque de duas equipes que estão buscando o título e elas têm muita qualidade.
ou nas peças ou nos trabalhos. E aí ficou esse embate entre os treinadores. Eu vou montar o meu time para anular suas melhores peças, você vai montar o seu time para tentar sobressair diante da minha defesa, por exemplo, né? Como no caso do Cruzeiro, quando o Filipe Luiz ele coloca esses 4 jogadores de frente e fala isso na coletiva, né? Sobre a linha alta defensiva do Cruzeiro, e ele queria trabalhar em cima disso. Então, assim, acaba ficando um jogo abaixo do que a gente espera, se a gente pensa de gols marcados, do que as equipes produzem, daquele contra-ataque fulminante do Cruzeiro, do Arrascaeta marcando, enfim, do Flamengo produzindo. Mas acaba sendo um jogo interessante, porque é isso, é trocação ali, né? Os dois treinadores colocando as suas ideias em campo. Então, mas não foi aquele jogo onde ninguém queria vencer. Porque às vezes um jogo decepciona a gente no sentido dos dois times ficarem com medo de, né, ou muito foi Achei que foi um jogo de embates mesmo. Mas por duas equipes que queriam vencer a partida. Sim. Foi assim, Jailson? Sim, só que, o ponto que eu queria ressaltar é que ontem até acho que foi o Birner que falou, e foi muito bem isso, que apareceu, era um jogo de mata-mata mesmo sendo pontos corridos. Que rolou assim, pra mim, tá? Esse medo... Rolou pra mim o medo de perder. Sabe, em determinado momento do jogo, você via as equipes com cautela. Até o Filipe Luiz falou sobre isso, sabe no quê? No sentido das substituições. Os dois treinadores, um esperando o movimento do outro para fazer a substituição. Por exemplo, ao meu ver, o Flamengo precisava de um centroavante já um pouco antes. Estava faltando alguma referência dentro da área. Só que ele ficou esperando o movimento ali do Leonardo Jardim. O outro movimentar a peça primeiro. Para movimentar a peça para depois ele fazer a substituição. Então, esse ponto, para mim, rolou um atraso ali nesse medo de perder. Mas é porque, nesse caso, o interesse por parte da Vitória, assim, né, até pensando no contexto de campeonato, ele está muito mais ao lado do Flamengo, né? Assim, jogando em casa, já tinha perdido para o Cruzeiro no primeiro turno, já tinha essa situação, né, de você buscar o resultado dentro de casa. Então, quando eu vejo essas duas equipes e analiso sobre medo de perder, não é necessariamente aquele jogo covarde. Isso. Mas é reforçando a qualidade do adversário de que, assim, qualquer movimento que eu faça, eu posso negociar. Exatamente. Eu também enxerguei por esse ponto. A gente está vendo, os nomes ali do ataque do Flamengo. E o Felipe explicou assim, né, Mari, que ele não tinha o Pedro antes ou desde o início, porque ele queria aproveitar a linha alta do Cruzeiro para ter velocidade. E aí, por isso, ele tinha o Plata, tinha o Samuel Lino e tinha o Arrascaeta. Fez sentido essa ideia do Felipe? Então, vamos lá. O início do jogo, logo na primeira oportunidade que teve, a inversão do Jorginho, que o Samuel Lino ajeita e o Arrascaeta não consegue alcançar a bola. Depois dali, os 4 jogadores de frente do Flamengo, eles ficaram circulando fora da área, sabe? Ficaram circulando assim fora da área. Deixa eu levantar a mão assim. E não tinha ninguém dentro da área. Esse que é o ponto principal para mim. Então, beleza, a movimentação, a identificação, a entrega ali, né, que o Filipe Luiz tentou com esses jogadores fora da área, da movimentação para tentar atacar a última linha do Cruzeiro, que é muito ágil por conta do Fabrício Bruno, eu entendi a expectativa do Filipe, mas para mim não se concretizou. Como o Samuel não conseguiu vencer os duelos no William. Não conseguiu vencer o duelo no William, o Filipe Luiz também falou sobre isso, da torcida do Flamengo já ali pegando um pouco do pé, mas não com vaias ainda. Mas com burburinho no momento que o cara erra um drible. E o Filipe Luiz falou, porque os pontas do Flamengo são os caras que são mais vaiados, porque são os caras que tentam mais dribles. E eles podem errar mais do que os outros. Mas aí é expertise também que o próprio centroavante tem, de você saber trabalhar com uma linha alta, porque é a linha que te deixa impedimento. Então, você tem que ter essa movimentação dentro da área para tentar arrastar alguém dali. E aí, os jogadores do Flamengo de ontem, eles não tiveram isso, essa ocupação de espaço, porque o Cruzeiro também te induz a não ficar ali, né, dentro da sua área, porque os zagueiros, eles adiantam um pouquinho mais. Então, talvez isso. O Pedro se movimenta muito, né? Ele é esse centroavante, mas ele vai costurando ali por dentro da defesa. Então, talvez você tenha um centroavante num jogo como esse, a maneira como ele te apresenta poderia ser uma alternativa. Ô Cícero, como é que os rubro-negros viram o empate? A gente está vendo aí novamente, claro, as imagens do jogo, mas o Cícero pode contar. Porque é isso, né? O Cruzeiro, de fato, não se aproxima do Flamengo.
mas por outro lado, talvez uma vitória, talvez até eliminasse o Cruzeiro aí da disputa. E tem essa questão que eu já vi até alguns rubro-negros discutindo, que, poxa, o time talvez ontem não tenha vencido, né? Talvez não, né? Ontem não venceu, mas não fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, passou um certo sufoco contra o Estudiantes. Isso já é motivo para certas dúvidas, para não dizer insatisfação, Cícero? Olha, Bruno, eu acho que não. A torcida do Flamengo está consciente que o Flamengo tem tudo para ganhar esse título. A briga vai ser praticamente com o Palmeiras, não tirando o Cruzeiro da disputa, mas é mais difícil pelos elencos, né? O Cruzeiro está um pouco abaixo realmente de investimento e tudo mais. Até o Fabrício falou ontem, né? Fabrício Bruno, sobre essa coisa de investimento, né? Que é abaixo. Então eu acho que a torcida do Flamengo sabe que foi um dia em que o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Pegou um adversário muito bem treinado, muito bem posicionado em campo. Eu vou até colocar uma questão aqui, para os nossos comentaristas, eles podem discordar ou ver como eu vi uma situação. O Flamengo ontem teve uma dificuldade muito grande naquilo que ele faz talvez de melhor. Aquela marcação-pressão total na saída de bola do adversário, em que o Flamengo rouba muitas bolas ali na entrada da área e chega com muita gente tabelando, triangulando na cara do gol para fazer o gol. Desde o jogo contra o Estudiantes de La Plata, que estudou muito o time do Flamengo e passou a não sair mais jogando de trás, e sim com ligação direta, chutão para frente, para tentar a disputa ali, um contra um, cabeceia, a bola sobrar para algum jogador tentar fazer o gol. O Vasco também não perdeu para o Flamengo e usou essa mesma tática em grande parte do jogo, apesar do Fernando Diniz gostar que o time saia tocando desde a pequena área com o goleiro, aquilo que mata os torcedores do coração às vezes, né? Mas os times estão aprendendo a jogar contra o Flamengo nesse quesito de fazer ligação direta, de sair dando chutão, de bater tiro de meta direto para frente, para não dar oportunidade do Flamengo exercer essa marcação que é muito eficiente. Inclusive, eu não descarto a possibilidade de no futuro o Flamengo fazer o que o Paris Saint-Germain trouxe de inovação no Mundial de Clubes, que é aquela saída de bola, seja quando dá o pontapé inicial ou no segundo tempo, já propositalmente chutar a bola para a lateral perto da linha de fundo, para já empurrar todo o time para frente naquela marcação forte na saída de bola do adversário. Então, eu acho que o Flamengo teve muitas dificuldades nesse ponto, que alguns times estão se ligando nisso e não dando isso que o Flamengo quer, né? Esse conforto que o Flamengo quer de marcar muito forte na frente. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante aí, que é muito importante pro canal, que assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e recomenda para mais e mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser informado para poder ficar bem atualizado das notícias do Mengão, beleza? Rapaziada, rubro-negros e rubro-negras, empate amargo aí contra o Cruzeiro dentro do Maracanã. Fica com aquele gosto de derrota, né? Não é nem um empatezinho ali e tal. Pro Cruzeiro foi bom, um empate fora de casa para qualquer time. Dependendo das circunstâncias, é melhor do que para quem tá em casa. Então pro Flamengo é como se fosse uma derrota. A torcida fez a sua parte, lotou o Maracanã, bateu o recorde, mas o time não correspondeu com a força da torcida rubro-negra ali, empurrando e incentivando o time. Tem uma matéria aqui do GE que eu vou trazer para vocês para destrinchar um pouquinho mais do que foi esse jogo. Na visão do técnico Filipe Luiz, o empate por 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro na noite da quinta-feira foi um duelo altamente tático e de intensidade europeia. Tecnicamente, no entanto, os times ficaram abaixo do que se esperava e os rubro-negros que lotaram o Maracanã saíram frustrados com o resultado e a chance perdida pelo Fla de se isolar na ponta do Brasileirão. Filipe Luiz escalou o Flamengo com força máxima. Varela e Alexandro voltaram às laterais, Saúl e Jorginho formaram dupla de volantes e Carrascal voltou a atuar como titular. A novidade foi Plata no centro do ataque e Pedro no banco de reservas pelo segundo jogo seguido. Palavras do Filipe Luiz agora. Tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Às vezes acerto, às vezes eu erro. É normal do meu trabalho, mas sempre com as mesmas convicções. O Cruzeiro é um time que joga com a linha mais alta do campeonato e foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha,
se você não se incomoda com essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. A opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, disse Filipe Luís ao justificar a escolha pelo Plata. Eu quero saber de você, torcedor, ele acertou, ele errou, e o que faltou para o time aí conseguir esses 3 pontos e ficar mais à vontade na liderança do Campeonato Brasileiro. Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.